Vocês pediram desculpas ao Robert? Geral nas redes sociais estão pedindo desculpas para esse rascunho do capiroto. E também todo mundo tá sem entender nada. Mas afinal de contas, o que tá acontecendo? Não sei. Qual é a história por trás deste boneco Robert? Você sabia que ele foi o boneco que inspirou o filme do Chuck? Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Para a gente entender a história do boneco amaldiçoado Robert, antes a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na década de 90, e entender um pouco a história do filme do Chuck, o brinquedo assassino. Em 1988 nascia Chuck. No filme do Chuck, um cara chamado de Charles Lee Ray, que era um criminoso serial killer da cidade de Lakeshore. O apelido dele era Chuck, por isso o nome do boneco ser Chuck. Ah, não brinca! Esse cara, ele era obcecado em voodoo e magia negra. E em uma de suas fugas da polícia após ele ter cometido um crime lá em Chicago, depois de ter sido traído pelo seu próprio amigo que o abandonou para fugir da polícia, Charles foge até uma loja de brinquedo que tem ali perto das redondezas onde ele estava correndo. Nessa fuga, ele é baleado por um agente que estava perseguindo ele. Bom, sabendo que ele iria morrer, ele realiza ali um ritual de magia negra e ele consegue transferir a sua alma para dentro da alma de um dos bonecos que ali estavam. O boneco que estava era o boneco Good Guy, que era um boneco bem febre ali, né, entre a molecada no filme. Era mais ou menos como se fosse um boneco do Lucas Neto, só que lá do filme. Só que mais bonito. Mais bonito também que o boneco do Lucas Neto. Já pensou se tem um filme do boneco do Lucas Neto, como se fosse o Chuck, boneco do Lucas Neto, assim, causando, assim, igual o Chuck, matando todo mundo, já pensou? Que louco. Fazer uma paródia, né, mano? Ficou muito louco. Alguém fazer tipo, aí, mais ou menos daí parecido, ideia. né? Bom, e é claro que antes dele morrer, ele jura vingança contra o policial que tinha atirado nele e contra o seu amigo também que o tinha traído. E nesse ritual, uma tempestade aconteceu, acabou destruindo a loja e no dia seguinte, uma senhora, uma mãe solteira chamada de Karen, ela compra um desses bonecos Good Guy de um ambulante ali da rua para dar de presente pro seu filho Andy, que estava fazendo aniversário. E o boneco que ela comprou era o boneco que tinha tido ali a alma transferida no corpo dele, né? A alma do serial killer lá. E o resto do filme, você já sabe, é o Chuck, ele matando geral e tentando recuperar ali, conseguir transferir a sua alma de novo para um corpo humano. Aí no final do filme aparece o Spook House e resolve com tudo. Por quê? E cara, o Chuck era um dos meus filmes de terror preferido quando eu era criança, né? Eu adorava, né? Eu morria de medo, obviamente. Cagão. E tanto que esses dias eu fui procurar um bonequinho do Chuck pra comprar, uma réplica pra ter em casa, tá ligado? Que eu acho muito foda. E, mano, um bonequinho do Chuck, uma réplica, custa mais de R$2.000, você acredita, mano? Aí na hora que eu vi, eu já desisti, já falei, não quero mais não. Ainda bem. Enfim, agora que você sabe da história do Chuck, o brinquedo assassino, a gente vai pra história do Robert, né? Que tá viralizando aí nas redes sociais. A história do boneco Robert começa em 1904. E ele pertencia a um menino chamado de Robert Eugene Otto. Sim, o nome do menino era Robert também, mais tarde você vai entender o porquê. O Otto morava numa ilha, né, na ilha de Key West, que fica na Flórida. Quando o Otto era criança, ele ganhou esse boneco de seu avô, que tinha comprado lá na Alemanha, que a propósito é o país onde o boneco foi fabricado. Esse boneco ele tem mais ou menos 1 metro de altura e ele tem os olhos de vidro. Bom, na casa de Otto, ele era de família rica, então ele morava numa casa muito grande e essa família tinha bastante empregados, diversos empregados. E diz a lenda que os empregados não eram bem tratados, eles eram quase que tratados como escravos ali naquela casa. Tanto que em outras versões dessa história dizem que esse boneco foi dado por uma das empregadas que já estava cansada ali de ser maltratada dentro da casa, então ela deu esse boneco e ela manjava dos paranauê de magia negra, de voodoo, e ela teria amaldiçoado esse boneco e dado ali para a família, né, para o menino em específico, a fim de se vingar ali do tanto que ela sofria dentro daquela casa. Essa é uma das versões também da história. Pois bem, o Otto ele gostou tanto do boneco que ele resolveu chamar o boneco de Robert. Ele deu o primeiro nome dele pro boneco. E onde o menino ia, o boneco ia também. Eles se tornaram praticamente inseparáveis. Até quando o Otto ia tomar banho, o Robert estava junto.
Então, conforme o tempo foi passando, né, os pais de Otto começaram a perceber que ele ficava conversando com o boneco, né? Bom, como se isso não bastasse, eles escutavam alguém responder. Você é uma É claro que a princípio eles pensaram que poderia ser coisa de criança, né? Talvez ele estava ali fazendo a voz dele, a voz do boneco também, e isso é bem comum. Inclusive a Milena faz isso aqui em casa com a Melissa, né? Que é a nossa cachorrinha. Ela fala e ela responde também com a voz da cachorrinha. Então isso acontece muito, né? Ainda mais com crianças. Chamando milhão de crianças. Bom, eles começaram a desconfiar que talvez não fosse só o menino brincando, porque ela começou a escutar vozes de alguém dando ordens para o Otto, né? Uma voz dando ordens para o Otto. E aí, quando ela subia até ali na onde o Otto ficava brincando com o boneco, ela encontrava o menino assustado e o boneco ali sentado, olhando ali para o menino. E com o decorrer do tempo, as coisas começam a piorar. Os empregados da casa começavam a escutar risadas durante a noite, que não parecia ser de nenhum dos moradores ali da casa. Alguns vizinhos diziam que eles viam o boneco se movimentar pela janela e muitas coisas começaram a aparecer quebradas dentro da casa, tanto bens ali, materiais, quanto outros brinquedos do Otto. Quando o Otto era confrontado, porque a mãe dele pensava que era ele que estava quebrando o brinquedo, o Otto sempre dizia que não era ele, que era o boneco que estava fazendo tudo isso. Como as coisas começaram a ficar sinistras, uma das tias do Otto resolveu aconselhar a mãe dele, né, a colocar o boneco dentro do porão. E a mãe dele escutou e colocou o boneco dentro do porão. Alguns dias depois, essa tia aí acabou morrendo, né? Dizem que ela morreu de parada cardíaca, mas enfim, coincidência. Coincidência? Acho que não! Bom, o tempo passou e mesmo depois de Otto ficar mais velho e seus pais falecerem, ele continuou com o boneco e, segundo a lenda, né, dizem que o Robert, o boneco, ele tinha um cômodo lá na casa só para ele. Otto mais tarde teria casado com uma mulher chamada de Anne. Annabelle. É mesmo, né? Será que era Annabelle? Ah, não, é Annabelle, né? Como é estranha. E essa mulher, obviamente, não gostava do boneco. E diversas vezes ela brigava com o Otto para dar um fim nesse rascunho do capeta. É essa fita, mano. Num certo dia, Otto resolveu escutar então a sua mulher e colocou ali o boneco de volta no porão. Só que as coisas bizarras ainda continuaram acontecendo, né? Risadas vindo do porão. Vizinhos continuaram relatando que ainda viam um boneco pela janela, mesmo ele estando trancado ali dentro do porão. Alguns funcionários não queriam mais trabalhar ali dentro porque tinham medo de alguma coisa do boneco. O tempo passou, Otto e a sua esposa acabaram falecendo e a próxima família que comprou a residência onde eles moravam, eles tinham ali uma filha pequena e parece que a história voltou a se repetir. Essa filha pequena encontrou o boneco no porão, acabou se apegando a ele assim como o Otto quando era criança. Essa menina também cresceu, afirmava ali que o boneco tinha vida própria. No final das contas, eles acabaram levando o boneco para um museu que se encontra até hoje, um museu que fica ali nas proximidades. E você pode até visitar esse boneco se você quiser, né? Provavelmente você tem que pagar uma quantia em dinheiro, né? Porque não deve ser de graça. Um mestre do capitalismo. E assim, ainda dentro do museu, os empregados ali do museu ainda diziam que escutavam coisas estranhas lá, risada do boneco. Às vezes o boneco está dentro de uma caixa de vidro, às vezes os funcionários falavam que o boneco caía ali dentro da caixa do nada. Turistas diziam que quando chegava muito próximo do boneco o celular parava de funcionar. Enfim, coisas estranhas continuaram acontecendo mesmo dentro do museu. Engraçado é que ninguém nunca gravou, né, mano? Então, pra variar, né? Parece verídico. Bom, e devido a todo esse mistério, né, que circula o boneco Robert, os próprios funcionários do museu avisam os turistas que vão lá que eles devem tratar o boneco, né, Robert, com cortesia, com educação, pedir para tirar foto, não fazer brincadeiras com ele, porque ele pode amaldiçoar a família, pode fazer alguma coisa de ruim. Então é bem comum das pessoas irem lá, né, os turistas, e pedirem desculpa para o boneco. Então essa parada de pedir desculpa já vem desde o começo da história do boneco, e é por isso que começou a viralizar tanto, né? Na verdade começou a viralizar no Brasil agora, basicamente, essa parada de desculpa, mas a história do boneco já fala disso há muito tempo. E não tem uma explicação específica, é mais ou menos como aquele viral do Naruto, né? O Naruto pode ser duro às vezes, simplesmente algum retardado vai lá e começa a escrever isso, e aí outras pessoas começam a replicar, e o que ocorre a partir daí então é um efeito manada, todo mundo começa
a repetir, né, o que estava acontecendo, e agora o da vez é pedir desculpa ao boneco Robert. Inclusive a gente está aqui agora na página do boneco Robert the Doll. Então é uma página gringa até, e você vai ver que a página tem 347 mil compartilhamentos. E aí quando você vai ver aqui nos comentários, a maioria, os recentes são todos BRs, mas você encontra comentário aqui de tudo quanto é nacionalidade, tanto BR quanto de língua espanhola, quanto de língua inglesa. Então você vai vendo e as pessoas ficam replicando. Então você vê, algumas criam textinhos, olha lá, como isso aqui, ó, meu estimado sujeito, feito de material chegando pano, também chamado como nome de Robert, peço de maneira tranquila e cortês, se você puder, eu considero o seu perdão. Algumas inventam, tá ligado, para ficar mais bonitinho o pedido de perdão, e outras simplesmente dizem lá, perdão, Robert, outras, sorry, Robert, e aí, desculpa, Robert. Então tem de várias nacionalidades, né? E algumas pessoas até se questionam por que estão pedindo desculpas ao Robert, e a explicação é essa, porque desde da história que viralizou do Robert lá, né, depois de 1900 e tal, essa parada de pedir desculpa ao Robert já existia. O que as pessoas estão fazendo é replicando isso, e parece que resolveu chegar no Brasil isso aí, por isso que está sendo tão falado. Por via das dúvidas, né, mano? Desculpa, Robert, né? Por via das dúvidas, eu queria mandar o Robert tomar no cu. Mas me conta aí se você já conhecia essa lenda do boneco Robert, né? E me conta se você sabia que ele que foi usado como inspiração para criar o filme ali do Chuck, o brinquedo assassino. Tem outra lenda que você gosta muito e você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo, beleza? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, tchau!